Porque o profeta Jonas desobedece a Deus não indo a Nínive, conforme Deus lhe havia ordenado. Como a análise literária nos ajuda a compreender esse texto que está no primeiro capítulo do livro do profeta Jonas? É isso que eu vou desenvolver neste vídeo. Bem-vindo ao Bíblia, um jeito diferente de ler. Eu sou o João Leonel. Estou desenvolvendo uma série, a Bíblia como Literatura, Análises Literárias. Nesses vídeos, minha ideia é apresentar a você, de um modo prático, a análise de textos narrativos. O objetivo é ensinar você a fazer a sua própria análise desses textos. Então eu quero que você me acompanhe nessas análises. Antes de prosseguir, algumas informações a meu respeito. Eu tenho doutorado em leitura literária da Bíblia. Eu tenho trabalhado há mais de 20 anos ensinando, orientando dissertações, teses doutorais, pós-doutorados no meu trabalho na pós-graduação em letras na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Eu produzi mais de 30 livros e muitos artigos acadêmicos sobre a leitura literária da Bíblia. Eu quero compartilhar com você os meus conhecimentos. Como nos textos analisados anteriormente, neste aqui, primeiro capítulo do livro do profeta Jonas, nós temos o narrador. É ele que organiza o texto. Ele abre a narrativa, ele encerra a narrativa e ele apresenta personagens fundamentalmente dialogando no meio desse texto. Eu vou fazer a leitura desse primeiro capítulo de Jonas e os trechos onde o narrador fala estão em azul e os textos onde temos diálogos estão em preto. Acompanhe a leitura. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se sobre o mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dele. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes respondeu: Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe: Que faremos para que o mar nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: Tomai-me e lançai-me ao mar. O mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar. E cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos.
Nesse texto, as porções divididas entre a fala do narrador e os discursos dos personagens têm proporções semelhantes. No início, nos primeiros 5 versículos, nós temos basicamente a voz do narrador apresentando a cena, introduzindo os personagens e as suas ações. No entanto, a partir do versículo 6, surge uma série de diálogos entre os personagens que dramatizam, tornam mais intenso o relato. Por fim, o narrador volta, fechando a narrativa. Então, graficamente, nós teremos uma intercalação entre vozes do narrador e de personagens. Os personagens falam, o narrador esclarece, os personagens retornam, o narrador explica, e assim o texto vai se construindo entre falas de personagens e explicações pelo narrador. E vale a pena a gente refletir sobre isto, porque normalmente o narrador aparece no começo e no final, e no meio dos textos ele coloca os personagens para falar, e dessa forma, como a gente já viu em vídeos anteriores, o leitor é colocado para refletir sobre a fala dos personagens. Aqui não, aqui acontece um fenômeno diferente. Os personagens falam e em várias dessas falas o narrador entra complementando, seja para esclarecer alguma coisa, ou seja até mesmo para explicar alguma coisa. O que isso significa? Significa que aquele impacto do diálogo, da voz dos personagens que ficariam para que nós refletíssemos sobre elas, esse impacto é diminuído quando o próprio narrador vai, ele próprio, interpretando para nós. O que isso significa? Significa que esse primeiro capítulo de Jonas, ele é muito intenso. Ele é intenso pela presença de vários diálogos, mas ao mesmo tempo ele é intenso a partir da presença intensa do narrador que fecha os sentidos e apresenta para nós os sentidos. Dessa forma não fica muita coisa para a gente refletir, fica mais a assertividade do narrador. Pensando agora sobre alguns elementos narrativos nesse texto, a gente começa falando do tempo. Não há indicações relevantes acerca do tempo nessa narrativa. A gente apenas percebe que tem um desdobramento de ação dos personagens a partir do que o narrador está dizendo. Então, Jonas sai, ele embarca, vai para o barco vai para Tarsis, acontece a tempestade, mas não há indicação temporal, não há marcação temporal. O tempo fica meio que suspenso na narrativa. Quanto aos cenários, inicialmente é mencionado Tarsis, lugar para onde Jonas pretende ir. No entanto, os cenários vão aparecendo na sequência. Nós temos Jope, uma cidade portuária, para a qual o Jonas vai, se dirige. Depois nós temos o barco no qual o Jonas entra. Na sequência nós temos Jonas no porão do barco. E por fim nós temos Jonas sendo jogado para o mar. Esses são os cenários básicos dessa narrativa. Como temos falado sempre, todos os elementos da narrativa exercem função. Então, qual é a função desses cenários? Perceba que eles estão construídos numa escala descendente. Então, Jonas vai para Jope, que é uma cidade portuária, lá ele desce para um barco, no barco ele desce para o porão do barco e, por fim, ele é lançado do barco para o mar, de fora do barco para a parte mais baixa, no mar. Veja, então nós temos uma escala descendente. Essa escala descendente ela é suportada, ela é reforçada pelos verbos que acompanham esses cenários. Perceba com a descrição que eu vou fazer para vocês. No versículo 3 nós temos o texto dizendo, tendo descido a Jope. No versículo 3 também se diz que ele embarcou no navio. No versículo 5, Jonas desce ao porão. No versículo 12, Jonas fala, lançai-me ao mar, e os marinheiros o lançam ao mar. Então, vejam só, a união dos verbos e dos cenários, todos eles reforçando essa ideia de uma escala descendente, mostram uma coisa muito clara para nós. Que Jonas, quando decide se rebelar-se contra Deus, e ao invés de ir para onde Deus mandou-lhe Nínive, ele resolve ir para o lado oposto, Tarsis, a vida dele vai de mal a pior, ou a vida dele vai numa descida sem freios. Essa, portanto, é a forma artística, literária do narrador mostrar que Jonas está se dando mal. Quanto aos personagens, nós temos Deus, que aparece no primeiro versículo, com a voz de ordem para Jonas e para Nínive, e depois Deus não fala mais nada.
A gente vai ter as vozes de várias pessoas, mas a voz de Deus silencia. Deus aparece apenas agindo. Deus vai agir fazendo com que surja a tempestade no mar e depois também Deus sai de cena e os personagens vão interagindo. Jonas. Jonas é apresentado inicialmente de forma tradicional como um profeta que recebe uma comissão de Deus. No entanto, de modo muito surpreendente, ele se rebela contra essa ordem de Deus e ele vai para o lugar oposto que Deus tinha mandado. E aí ele vai sendo apresentado de modo diante de Deus muito rebelde, mas diante dos outros personagens de modo muito apático e passivo. O primeiro personagem que aparece depois de Jonas é o mestre do navio, ou seja, o capitão do navio. Ele aparece e ele vai diretamente falar com Jonas, ele indaga Jonas, o que aconteceu? O que está acontecendo com você? Por que você está dormindo? Está todo mundo correndo, fazendo as coisas? Levanta, faz alguma coisa. O aparecimento desse personagem, do capitão, a pessoa mais importante dentro do navio, é importante, é significativa. Isso mostra o grau de importância e o grau de exigência naquele momento. É o capitão que vai procurar Jonas. Alguma coisa muito importante está acontecendo e Jonas está envolvida no meio disso. Na sequência dos versículos 6 a 14, nós temos agora uma série de diálogos. E é muito interessante porque o primeiro diálogo, que na realidade não é um diálogo, mas é uma fala, é o do capitão. E como é que Jonas reage nesses diálogos? A fala do capitão, ele silencia, ele não fala nada. Depois vêm os marinheiros e conversam com ele, perguntando de onde você é, etc. O que aconteceu aqui, quem é o responsável? De novo, ele silencia, ele não responde que é o responsável, embora ele saiba que é ele. Mas ele responde quem é ele, e é uma resposta assim, muito tradicional, como qualquer profeta daria. Eu sou hebreu, eu temo o Deus de Israel, e etc. E mais para o final, quando as coisas continuam dando muito mal, aí os marinheiros conversam de novo com Jonas, e aí Jonas abre o jogo. Ele fala, olha, eu sou o culpado, eu sou responsável por essa tempestade, por vocês estarem quase morrendo, pelo navio estar quase afundando. Então, faz o seguinte, me lancem para o mar. Então, se os cenários mostram a derrocada de Jonas, os diálogos mostram de modo muito intenso e de modo dramático, com uma dramatização que aumenta cada vez mais, como esse homem está distante de Deus. Ele não é apenas rebelde, ele é alguém que não quer falar com Deus, ele é alguém que não quer saber de Deus. Porque em nenhum momento, mesmo quando ele fala que ele é o responsável por todo aquele problema que acontecia, em nenhum momento ele tem uma voz de arrependimento, de buscar a Deus. Não, ele prefere, se é o caso, morrer a buscar a Deus. Continuando falando dos personagens, agora temos os marinheiros. No versículo 5, quando eles são introduzidos, o narrador diz que eles estão orando aos seus deuses, cada um procurando o seu Deus. Deveriam ser marinheiros de várias nacionalidades, portanto, cada um deles pedindo para o seu Deus para que resolva aquela situação. Na sequência, eles procuram Jonas e conversam com eles. Perguntam se Jonas é o responsável, eu já falei, Jonas fica quieto, e perguntam quem é Jonas, e aí Jonas então fala que é profeta, etc. O texto diz que eles se enchem de temor, são pessoas sensíveis e que têm noção do risco que eles estão correndo, eles são marinheiros experientes. E olha só, mesmo sabendo que Jonas é o causador de todo o problema, eles não decidem imediatamente jogar Jonas ao mar. Não, eles continuam remando, tentando resolver o problema para salvar Jonas. Então, mais um dado da sensibilidade deles. Entretanto, o texto diz que eles não conseguem. Por fim, quando eles decidem arremessar Jonas para o mar, eles oram para Deus. E aí é uma coisa interessante, eles param de orar para os seus deuses e oram para o Senhor. Né? O texto da tradução que usamos usa esse termo Senhor para referir-se a Yahvé, o Deus de Israel. Então eles pedem para que Deus não os culpe, eles são sensíveis, eles têm temor a Deus, que Deus não os culpe da morte desse homem. Somente no final é que eles arremessam Jonas para o mar e, na sequência, o narrador nos informa que eles temeram a Deus, ofereceram sacrifícios e fizeram votos, como qualquer judeu temente e piedoso faria. Qual a razão literária dessa apresentação desses personagens marinheiros? É contrastar com Jonas,
Porque se Jonas é um profeta, portanto alguém que está em intimidade com Deus, e os marinheiros são pagãos, pessoas que estão distantes de Deus, a construção narrativa do texto vai mostrando que é uma inversão. Jonas, o profeta, rebelde, vai se distanciando cada vez mais de Deus. Os marinheiros, pagãos, no desenvolvimento da narrativa, vão cada vez mais se aproximando de Deus e sendo sensíveis a Deus. O capítulo 1 de Jonas, que nós analisamos aqui, é um texto surpreendente, porque ele começa com todas as dicas de um texto profético. Deus fala com o profeta, Deus dá uma comissão, dá uma tarefa para o profeta assume essa missão e vai e cumpre. No entanto, como vimos, Jonas se rebela e há todo o desdobramento. O narrador não nos apresenta razões e motivos. Ele não nos apresenta a razão da rebeldia de Jonas, nem apresenta as razões dessa descrição sensível dos marinheiros. Isso vai aparecer mais para frente. Esses dados que são jogados para nós são importantes, porque eles vão ajudar a entender o que vai acontecer a partir do capítulo 3 desse livrinho de Jonas. Por que Jonas vai agir como age no capítulo 3 para frente e como lá na frente outros pagãos, os ninivitas, irão agir como agem naquele momento. Mas aqui a gente já tem um vislumbre disso. Há coisas estranhas. O profeta, que é próximo de Deus, está longe. Os pagãos, que deveriam estar longe de Deus, estão próximos dele. Então eu retomo a pergunta inicial. Como que a análise narrativa ajuda a gente a entender esse primeiro capítulo de Jonas? Como eu expus, eu acho que ajuda a entender bastante, apresentando certas ambiguidades narrativas, apresentando descrições de Jonas e dos marinheiros, apresentando as oposições entre eles e como cada um caminha para o seu lado. E, acima de tudo, lembrando que, literariamente, esse tempo todo de construção, o narrador está falando com o leitor. Então, a gente está pensando e refletindo sobre o texto. Mesmo que eu tenha dito que o narrador ele comenta e ele explica coisas e, portanto, ele deixa pouco espaço para a nossa reflexão acerca de sentidos, isso não nos impede, obviamente, de pensarmos sobre os próprios sentidos que o narrador está nos trazendo. E o que ele nos traz, então, é um profeta rebelde e pagãos gentios sensíveis a Deus. Como a gente pensa sobre isso? O que a gente deve pensar sobre isso? Então, pensando nesse primeiro capítulo de Jonas agora com umas questões para a nossa vida de atualização, esse primeiro capítulo é um dos textos mais impressionantes de toda a Bíblia para mostrar como um homem, um profeta que está ao mesmo tempo tão próximo de Deus, no momento seguinte está tão distante dele. Não há discurso que tenha essa potência. Jonas é uma demonstração muito viva da possibilidade, da eventualidade, do risco de todo cristão que caminha com Deus, no momento seguinte poder se rebelar e se colocar contra Deus. E claro, então isso deve gerar temor na gente. Como é que a gente está? Como é que está a nossa vida com Deus? E como em Jonas fica escancaradamente claro, a vida daquela pessoa que ama e anda com Deus, quando ela desobedece, quando ela se torna dura e o seu coração se endurece, ele vai para longe de Deus, a sua vida vai ladeira abaixo. Aquilo que é mostrado em Jonas. Infelizmente, tristemente, essa é a grande realidade para um cristão que se afasta de Deus. Talvez a gente já tenha experimentado isso. Talvez a gente veja pessoas que experimentam isto. Por que o narrador faz essa construção? Para gerar temor na gente. Aconteceu com Jonas, o profeta. Pode acontecer com a gente também. Uma coisa que impressiona também nesse primeiro capítulo é que em toda a diversidade, em todo aquele drama, aquela tempestade, o risco do navio afundar, de todos eles morrerem, Jonas em nenhum momento fala com Deus. Em nenhum momento fala com Deus. Mesmo os marinheiros pagãos, eles falam com seus deuses. Jonas não fala. Lá ao final, os marinheiros oram para Deus, por Deus de Jonas, que Jonas diz que serve. Mas mesmo dizendo que serve, Jonas resiste e não fala com Deus. Vejam como é a dureza do coração de alguém que está distante do Senhor. Por fim, os marinheiros, que são apresentados de modo assim tão sensível, não é? Homens que inicialmente, como qualquer homem, como qualquer ser humano, temem por sua vida e oram por seus deuses e vão conversar com Jonas, mas homens que no decorrer do texto vão se sensibilizando e vão entendendo o que está acontecendo e que mesmo sabendo que Jonas é o responsável, não querem ser os responsáveis pela sua morte, oram a Deus,
pedem que Deus não os culpe, ao final fazem sacrifícios e, enfim, se dedicam a Deus ali. É um grande exemplo de que Deus está agindo nesse mundo. E que as pessoas que talvez a gente nem imagina, que a gente não aposta nelas, são as pessoas que podem estar buscando a Deus, são as pessoas que podem estar sendo sensíveis à ação de Deus. A graça de Deus pode estar agindo e certamente está agindo nesse mundo, mesmo que silenciosamente, mesmo que invisivelmente, mas agindo no coração de tanta gente que a gente não daria nada por elas. Essa é uma das grandes lições nesse livrinho de Jonas e nesse primeiro capítulo. Se alguém sair engrandecido nesse capítulo 1 de Jonas, são esses marinheiros que são pagãos, que alguém, e talvez Jonas não daria nada por eles, mas eles são exemplo de como a graça de Deus pode atingir a tudo e a todos. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, curta, compartilhe, faça comentários, pergunte, eu terei o maior prazer em interagir com você. Eu sou João Leonel.